Deus amado, nós te glorificamos porque o Senhor está aqui conosco, Pai. Que o Senhor é nosso Deus e tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. Quero pedir, Senhor, a tua graça por este dia. Quero pedir, Senhor, a tua bênção, Senhor, sobre cada um que está aqui, sobre cada um que vai chegar. Que o Senhor possa trazê-los em paz, ó Pai querido, e que toda barreira e todo impedimento possa ser desfeito agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, sobre nós pedimos a tua graça, pedimos, ó Pai, tuas bênçãos, pedimos que a tua paz esteja conosco, Pai querido, em nossos corações, para que possamos estar ligados contigo, conectados, Senhor, unicamente à videira verdadeira, e que nada possa atrapalhar o fluxo, Pai, da tua seiva em nossas vidas, e que teu Espírito Santo possa fluir sobre nós, ó Pai, e fluir de nós para todas as pessoas ao nosso redor, Pai. Queremos pedir a tua graça neste dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos pôr de pé para louvar o Senhor?
Vamos adorar a Deus. Timação, levanta uma oração para a gente, por favor. Senhor exaltado, amém. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor.
Eu vejo uma pequena nuvem. Acho que chuva que a gente está mais precisando esses dias, né? Vamos trazer nossos dízimos e ofertas junto com essa música? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover. Descansarei. Cobre-me com tuas mãos.
glorifica, Senhor, nosso Deus. Oremos. Bondoso Deus, Tu és grandioso, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor faz. E em toda a Tua grandiosidade, Senhor, Tu inclinas o Teu olhar e os Teus ouvidos, Senhor, ao clamor do Teu povo. Por isso, Senhor Deus, nesta hora, queremos, ó Deus, elevar os nossos corações e as nossas preces diante do Senhor. Oferecemos, Senhor Deus, as nossas vozes e o louvor do nosso coração e a nossa adoração diante do Senhor, que é poderoso, Senhor. Que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, Senhor Deus. Por isso, ó Deus, nesta manhã, recebe, Senhor Deus, o calor das nossas vozes, o calor do nosso coração que Te oferecemos, Senhor Deus. E Te adoramos, Senhor, porque Tu és o único e verdadeiro Deus para cada um de nós. Senhor Deus, toma o Teu servo que irá trazer a Tua palavra nesta manhã. Cobre, Senhor Deus, a vida dele com o Teu Espírito. Ministra, Senhor Deus, a Tua graça em seu coração. Derrama, Senhor Deus, da Tua inspiração sobre o Teu servo, Senhor. Aquece, Senhor Deus, na chama do Teu Espírito, Senhor, para que Ele possa nos trazer a Tua palavra de vida, a Tua verdade, Senhor Deus. E, Senhor Deus, ao deixarmos este local, possamos estar certos de que o Senhor esteve conosco e esteve falando conosco, ó Deus. Assim nós oramos e agradecemos, ó Deus, no nome de Teu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor. Pode assentar, Pastor Jorge, por favor. Bom dia. Ohayou gozaimasu.
Queria saudar a igreja, novamente como Paulo fazia, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de hoje, pela primeira vez, primeiro domingo também aqui do ano de 2014, trazer uma palavra de incentivo para nós prosseguirmos também a nossa caminhada cristã e podermos olhar para o ano de 2014 com perspectivas novas. As coisas que ficaram para trás, as coisas que não foram resolvidas, coisas boas, coisas ruins, e saber que Cristo Jesus está realmente no controle de todas as coisas. E renovar o ano de 2014, eu gosto de fazer isso todo final do ano também, na perspectiva de um novo ano. Nós temos que olhar para frente, deixar as coisas que ficaram para trás, olhar para frente e prosseguir. Nós não podemos nos acomodar, não podemos ficar realmente acomodados. A minha vida é assim mesmo, as coisas parece que na minha vida não acontecem, mas Deus está no controle. É interessante, essa é a palavra que o Senhor tem colocado para mim também. Todo ano, então, eu tenho uma palavra, e começou no livro de Eclesiastes, dizendo que Deus tem todo o propósito, todo o tempo tem um propósito para Deus. Talvez hoje não esteja tão assim, maravilhoso, da maneira como você queria que estivesse. Talvez esteja. Mas nós temos que tomar o cuidado, porque muitas vezes quando as coisas estão muito boas, nós nos acomodamos. Quando as coisas não estão indo tão bem, nós desanimamos. Então eu gostaria de hoje nós refletirmos um pouco do livro de Filipenses. Kyō hajimete no nichiyōbi dakara, ima kara kotoshi atarashii nen do Yesu Kristo ga watashi tachi ni mukatte douyuu koto o watashi no kokoro no naka ni どんな目的、どんな今進むことを、話しながらこのフィリピ人への手紙3章13、14 Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. A partir do versículo 12, eu vou ler até o versículo 14. Acompanhem comigo para nós pegarmos o contexto. Não que eu tenha obtido tudo isso ou que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nihongo de dareka yonde moraimashou. Quem que poderia ler em Nihongo, por favor? Filipe人の絵の手紙 3章12節から14節まで読んでください。日本語で読んでください。はい、
Arigato. Então, nós temos essa carta de Paulo à igreja de Filipos, né, de Filipenses. Nós temos algumas coisas muito importantes, né, que fala do alvo da vida cristã. Paulo, então, ele tinha tido muitas experiências, né? Mas ele diz que até o momento de todas as experiências vividas por Paulo, ele falava assim: eu não alcancei ainda, eu ainda prossigo para o alvo. E muitas vezes nós, à medida que vamos experimentando, vamos passando pela vida, nós começamos a passar por várias dificuldades também. Nós passamos por situações, muitas vezes, muito difíceis, né? Às vezes até tragédia pode nos ocorrer na nossa caminhada também. Certas coisas nós não conseguimos compreender, lutas e situações difíceis, situações de doença, muitas vezes, né, que ficamos realmente acometidos de um desânimo muito grande. Mas Deus, por que Deus não se importa? Porque Deus não está olhando pela minha situação. Eu prometi realmente ser fiel a Deus, e essas coisas estão me acontecendo. E a palavra de Deus fala muito claramente na sua palavra que no mundo passais por tribulações, por aflições. E que não tem nenhum lugar na palavra que você não vai ser acometido, você não pode ser acometido por uma tragédia, por uma dificuldade grande. Você não pode ser acometido por uma doença. Então nós temos esses fatos da palavra de Deus, que muitas vezes nós tomamos, a vida cristã como somente bênçãos para nós. Se Deus não derramar bênção na minha vida, então tem alguma coisa errada comigo. E muitas vezes, alguns ensinos falam: se a sua vida não está bem de saúde, não está bem financeiramente, não está bem, então você está com algum problema com Deus. É o que fizeram com Jó. Jó, vocês já devem conhecer o livro de Jó, né? Muitas vezes Jó fala assim: não existe alguém mais fiel, uma pessoa mais íntegra, reta diante de Deus do que Jó, naquela época, quando Deus fala, então, mas quem que está ali? Está falando com quem? Então Satanás vem à presença de Deus e fala: mas lógico, o Senhor cobre ele de todas as bênçãos, o Senhor cobre ele com todas, ele tem todas as propriedades, ele é um dos homens mais ricos, ele tem de tudo, tira as coisas boas, tira as coisas materiais dele, e vê se ele não vai blasfemar contra ti, não vai falar contra o Senhor. Então a palavra de Deus contém histórias, muito interessantes quando nós falamos, nesses fatos da nossa vida também. Isso aconteceu para testemunho nosso também, para que nós possamos aprender da vida, que coisas como aconteceu com Jó podem acontecer conosco. Foi tirado a saúde, ao tal ponto de que ele ficava com aquelas coceiras, com aquelas úlceras por todo o corpo, que ele se raspava com cacos de telha. Ele se raspava, de tanto era o sofrimento de Jó. Fora isso, também numa tragédia, em que um vendaval veio muito forte, destruiu a casa, matou seus filhos. E os animais, as suas propriedades, os seus animais também foram mortos. Jó praticamente perdeu tudo. E além disso, a sua saúde. Então, nós vemos, a sua esposa falando assim: blasfema contra Deus. Você foi fiel, você foi crente, você não faltou um domingo na igreja. Você veio todos os domingos. Você pregava, cantava no louvor, você dava aula de escola dominical, e todos esses anos, e acontece isso com você. Blasfema contra Deus. O que está acontecendo? Você foi fiel, você disse que foi fiel até o dia de hoje, e isso acontece com você. Eu só queria trazer esse exemplo do livro de Jó, porque é muito interessante o que acontece. Aí os amigos de Jó, os amigos mais íntimos, chegaram para Jó, que também eram da igreja, que também eram seus irmãos, e chegaram: Jó, você deve ter cometido algum pecado. É por causa do seu pecado que você está sem saúde. É por causa do seu pecado que você perdeu as suas propriedades. É por causa do seu pecado que você está desempregado, Jó.
Olha o que está acontecendo com você, Jó. Pede perdão para Deus do pecado que você cometeu e Deus talvez lhe restitua tudo aquilo que você perdeu. Interessante isso. Vocês já leram o livro de Jó? Então eu convido. Se você não leu, eu convido você a ler o livro de Jó. Então, essa palavra de hoje, ela tem a ver com as coisas que para nós olharmos a nossa vida até o dia de hoje. Olharmos as coisas que aconteceram. Olha, hoje a sua situação, como é que você está vivendo hoje? Como é que você tem enfrentado as suas lutas, as suas dificuldades no dia de hoje? Muitas lutas? Problema de saúde? Perda? Alguma tragédia aconteceu? Será que Deus não está no controle? Ou será que Deus não está esperando você colocar Ele no controle da sua vida? Então Paulo ele fala aqui à igreja de Filipos, fala aos santos. Interessante. Na palavra de Deus, no Novo Testamento, onde vocês estão estudando, não usa a palavra cristão. A palavra cristão é usada 6 vezes. A palavra santo é usada 33 vezes. Nós, povo de Deus, filhos de Deus, somos chamados de santos. Subetenômono. Nós somos chamados de santos. Eu, um santo? É isso mesmo. Santo significa separado para Deus, para uso exclusivo de Deus. É isso que significa ser santo. Você é uma pessoa que, quando aceitou aquele convite que Jesus fez, quando você aceitou andar com Deus, quando você aceitou ser filho de Deus, quando você aceitou a salvação em Cristo Jesus, você foi separado para Ele. Você foi separado como um santo, de propriedade exclusiva de Deus. E Deus cuida das coisas dele, ainda mais quando são seus filhos. Então, essa identidade que você tem que retomar novamente. Quem é você em Cristo Jesus? Eu sou filho, sou filha de Deus. Então, pode ter certeza que Deus cuida dos seus. Deus cuida. Então, em Filipenses, aqui, quando Paulo está falando para a igreja de Filipe, fala assim, olha, por todas as experiências que eu tive na vida, até aqui, de tudo. Então, a maioria das cartas que Paulo escrevia era da prisão. Paulo, por amor ao Evangelho, por pregar o Evangelho que no Império Romano ali era proibido, ele, um cidadão tanto romano como judeu, ele tinha dupla cidadania, e ele então, quando ele foi condenado, ele falou assim, eu sou cidadão romano, eu apelo a César. E ele estava esperando o julgamento, e César tinha que julgar tantas questões, então ele estava esperando a vez dele. E de lá ele escrevia as cartas da prisão para as igrejas. E ele não parece que está na prisão. Ele não parece que está na prisão. Ele não está murmurando. Ele não está falando assim, poxa, eu servi a Deus, deixei tudo, deixei todas as coisas. Eu era um mestre da lei, eu era um fariseu, era um mestre da lei, ganhava muito bem, minha família é muito rica, eu larguei de tudo isso por amor ao Evangelho, para ganhar as pessoas para Cristo. Então Paulo escreveu isso. Paulo escreveu justamente essa palavra, essa carta, para a igreja de Filipos. Olha, gente, eu passei por tudo isso. Mas uma coisa eu faço.
esquecendo-me as coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Senão, a nossa vida cristã vai ficar ali parada, sem nenhum sentido. É isso que Paulo fala. É isso que Paulo está falando aqui. Qual o alvo que você tem na vida? Qual o alvo que Jesus colocou na sua vida? É isso que Paulo começa a fazer, é momento de reflexão. É momento de nós fazermos a reflexão que nem Paulo fez aqui com os filipenses, e começarmos a olhar as coisas que ficaram para trás e as que estão diante de mim. O que está diante de você? Então eu venho aqui, eu vim quando eu cheguei aqui na igreja, aqui em Campinas. Então, tinha coisas que na minha frente eu não conseguia ver. Tem muitas coisas, tem muitas pessoas novas, irmãos, novos relacionamentos, novas histórias. E realmente isso me deixa bastante apreensivo. Eu tenho estômago fraco, então quando eu estou assim eu fico meio desarranjado. Eu tenho esse problema. Mas eu olhando para frente, olhando assim, o que me espera pela frente? O que Deus tem colocado para mim? Espera no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então Deus está no controle, mas a gente fica assim, Mas a gente tem que ter alvos. Nós temos que ter, olhado para frente e ter os alvos da vida. Primeira coisa que nós temos que fazer para ter alvos: esquecer das coisas que para trás ficam. Se você ficar amarrado ao seu passado, você não vai para frente. Você já viu isso? Se você fica amarrado ao seu passado, você não vai para frente. Deus não está falando para você fazer muita coisa, não. Não, eu vou ser que nem Paulo. Paulo, não. Olha seu tempo, olha o que Deus já tem feito na sua vida. Tomem cuidado. Não, eu vou fazer, agora não. Agora eu vou ser professor, eu vou pregar no culto, eu vou fazer o seminário, não. O que Deus tem para você? Quais os desafios que Deus tem colocado na sua vida? Olha ao teu redor. Olha o que Deus já fez. Mas primeira coisa, para você ter alvos na vida, você tem que deixar as coisas que ficaram para trás. Interessante isso. Deixar as coisas que ficaram para trás, você tem que ter muita coragem. Não é fácil não, gente. Não é fácil. Deixar um pecado é uma coisa difícil. Porque uma das coisas que eu aprendi quando estava agora em São Paulo é que quando você deixa uma coisa ruim, você tem que colocar outra boa no lugar dele. Se você deixar vazio, se torna pior. Eu falava isso muito com os jovens lá da rua, e eles haviam se convertido, eram jovens, na verdade eram pré-adolescentes, depois agora são jovens já. Eles traziam muita coisa da vida deles, da vida passada. Eles chegavam na igreja e se convertiam. Havia uma transformação maravilhosa daquelas vidas lá. E aí chega assim, pastor, agora eu não posso pegar nenhuma menininha mais? Porque eles disputavam quem pegava mais menininha na rua. Na escola, era assim. Agora eu não posso mais? E aí então começa. Você vai tirar as coisas que ficaram para trás, as coisas ruins que ficaram para trás, e você vai colocar coisas boas. Você vai colocar aquilo que a palavra de Deus tem colocado dentro da sua vida. É difícil. Um hábito ruim que está minando a sua vida, pode ser um vício,
Pode ser alguma coisa que realmente está minando a sua vida, está deixando você embaixo e você não consegue ir na frente por causa desse hábito. Você precisa deixar para trás e precisa colocar uma coisa boa no lugar dela. Não só deixar. Muita gente fala assim, eu deixei, mas aí no dia seguinte, quando ele sente necessidade, ele volta. É como um viciado. O viciado faz isso. Um dia ele vai na igreja, ele chega, fala assim, agora, pastor, eu deixei a bebida. Passa uma semana, passa duas, estava lá, Senhor, é a vitória. Mas daqui a um tempo, quando ele está na pior, ele vai lá e volta para a bebida. E volta para o vício de novo. É assim. Na vida cristã também. Talvez nós não estamos comparando a um vício, nós estamos comparando a drogas, mas estamos comparando a hábitos, a coisas que estão minando, a pecados que estão tirando o prazer de você viver em Cristo Jesus e você prosseguir pela frente. Pense, alguma coisa que você deixou, está deixando para trás, está minando a sua vida, precisa deixar. Você precisa deixar pecados. Você precisa deixar as coisas que ficaram para trás. Porque se você carregar com elas, não vai dar certo. A vida cristã é assim. Não é um remendo. Não se coloca remendo de pano novo em roupa velha. Vocês já ouviram essa parábola, essa comparação? Não se coloca remendo de roupa nova, abrir um buraco no vestido velho, na roupa velha, aí você vai lá e pega compra lá na loja de tecido, aquele tecido novinho, e você remenda. Sabe o que acontece com o vestido velho, com aquele buraco que estava? Ele se torna ainda maior. Por quê? A roupa nova, antigamente era assim, talvez vocês hoje não conhecem isso, Hoje é dry fit, roupa, hoje é diferente, mas é o brim, aquelas roupas, ela encolhia. Então, quando você comprava uma calça jeans, você precisa comprar um pouquinho larga, porque a primeira vez que você lavava, ela encolhia. Não era assim? Hoje não é mais assim. Hoje já vem lavada, Já vem lavada, já vem. Então, é a mesma coisa. Você colocar um remendo de roupa nova em vestido velho. Vestido velho são as coisas do passado. São as coisas que você tem que deixar para trás. A roupa nova é a nova vida em Cristo. Não dá. Em Cristo as coisas são novas. É tudo novo. É vestidura nova. É uma nova vestidura. Tá? Então, deixar as coisas para trás é o primeiro passo para você prosseguir para o alvo. Primeira coisa, deixar as coisas que ficaram para trás. O que você precisa deixar para trás? Pensa bem. Tem coisas que você precisa deixar. Mas se você não colocar outra no lugar dela, vai voltar. Não se esqueça disso. Se você não colocar uma coisa boa no lugar daquela ruim que você tirou, ela vai voltar e pode voltar pior ainda. Tá? Se você quiser um exemplo mais forte, é quando Jesus, ele expulsa, ele fala assim, quando ele expulsa um demônio, o demônio vai embora. Aí aquela casa fica vazia. Não se coloca outra pessoa ali no lugar. Então tirou-se o demônio saiu, mas não colocou outro. Jesus não entrou na vida daquela pessoa. Diz que o demônio volta e traz mais 7. E o estado daquela pessoa é pior. É isso que eu falo. Se você tira uma coisa, coloque uma coisa boa. Ok? Primeira coisa, deixar as coisas que ficaram para trás. Para ter alvos na vida. Para prosseguir para o alvo. Segundo, avançar para os que estão diante de mim. Avançar. Nós temos que avançar. Mas para avançar na vida, para que as coisas que estão me travando, é aquilo que eu falei. Qual é a sua identidade em Cristo Jesus? Cristo tem que ser o alvo da sua vida. Tudo que você faz tem que ser para Cristo Jesus. O comer, beber, vestir, o trabalho, o estudo, tudo que você faz tem que ser para Cristo.
a palavra de Deus, ela fala, tudo que você faz tem que ser para Cristo Jesus. Se você prega, tem que ser para Cristo. Se você dá aula de escola dominical, se você canta no louvor, se você trabalha, porque tem crentes que fazem uma separação. A minha vida secular é diferente da minha vida na igreja. A gente chama de dupla identidade. Mas o cristão não tem isso, dupla identidade. Nós somos chamados para testemunhar de Cristo Jesus. Nós somos chamados como testemunhas. Testemunhar é viver, é vida. É você mostrar a vida para as pessoas. O que Cristo fez na minha vida, o que Ele está fazendo na minha vida. Onde você vai mostrar isso? Na igreja? Não. Aqui na igreja é o local de treinamento, é o local onde você recebe o alimento, você vai se preparar. Mas lá o campo que nós enfrentamos para levar esse testemunho na prática é no mundo. É lá fora que as pessoas precisam conhecer o amor de Deus através de Cristo Jesus. É lá. Então, nós temos tudo que fazemos, o nosso alvo tem que ser Cristo Jesus. Aí você vai ver a sua vida prosseguindo para o alvo. Porque Paulo mesmo falou, eu prossigo para o alvo. Mas ele já estava preso já estava na prisão. O que mais ele tinha que fazer? Ele falou assim, eu não alcancei o alvo ainda não. Ainda tem muita coisa. Ainda tem muita coisa ainda que fazer. Em Cristo Jesus. Tá? Então, teu alvo esse ano tem que ser Cristo. Eu vou estudar, vou fazer um curso, faça para Jesus. Para a honra e glória do nome de Jesus. Se você vai trabalhar, faça em nome de Jesus. Porque aí você não vai estar reclamando, você não vai estar reclamando de salário, você não vai estar reclamando, não. Coloque isso. Se o alvo é Jesus Cristo, Ele vai estar no controle. Coloque Jesus no controle. Você está ali para testemunhar. Você não está ali para simplesmente se identificar ou ser melhor do que o outro. Não, você está ali, sim, você vai ser melhor no sentido porque o seu testemunho é outro. Você não vai roubar, você não vai enganar, você não vai mentir. Porque você está fazendo isso para Cristo Jesus. Interessante isso. A gente perde o alvo toda vez que a gente se afasta de Cristo, se afasta de Deus, do nosso propósito maior. A gente perde o alvo. O trabalho para você não é tudo. A sua profissão, a sua carreira não é tudo. Isso são capacidades, capacitação que Deus deu a você. Dons, pode ser até dons que Deus deu a você. Mas se não forem usados para Cristo, eles vão definhar, eles vão se perder. O seu alvo é Cristo Jesus. Em tudo. E ele fala assim, as coisas que estão diante de você e prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo. Queria deixar essa palavra, assim, eu não vou me aprofundar muito, e o grupo japonês depois, se quiser conversar comigo, se quiser a gente dar eu posso dar um resumo disso, tentar falar em Nihongo. Eu não consigo falar em japonês numa pregação, monólogo, mas em diálogo eu consigo falar, tá? Então depois, alguma dúvida que ficou, algum esclarecimento, a gente pode conversar. Tá? Eu estou aberto para podemos conversar depois também sobre isso. Então eu queria deixar novamente isso, né? Como este ano de 2014 está entrando, né? Então, algumas coisas que você precisa pensar. Primeira coisa, a vida não é algo que não tem sentido. Todo propósito para o Filho de Deus
Deus tem propósito em tudo o que acontece na sua vida. Seja nas coisas boas e nas coisas ruins também. Deus tem um propósito. Você consegue ver Cristo nelas? Para pensar. Você precisa abrir mão de algumas coisas que estão do passado, que estão deixando você travado. Você não está indo para frente nem para trás. Travou você. O que você precisa abrir mão? É algum vício? Algum pecado? Alguma coisa que está travando a sua vida e não deixa você ir para frente? Às vezes fala, pastor, que você não sabe, na minha situação não tem jeito. O impossível dos homens é possível para Deus. Pode crer nisso. O impossível dos homens é possível para Deus. Então, coisas que a gente nem imagina o que Deus tem preparado para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um daqueles que o amam. Precisamos experimentar. Já faz parte das promessas, das bênçãos de Deus. Nós temos que experimentar isso. Terceiro, você precisa esquecer. Esquecer é não lembrar mais das coisas que estão travando você. Você precisa deixar para trás. Então eu falo assim que, quando você fala assim que eu me arrependo de uma coisa, arrependimento significa que se você tiver a oportunidade de fazer de novo, você não faz, sabia disso? É por isso que a pessoa, para ser salva, ela precisa se arrepender. O arrependimento vem em primeiro lugar. Por quê? Porque quando eu me arrependo, quando eu tenho aquele pecado, aquela situação volta de novo, eu não faço mais. Você sabia disso? Perdão significa deixar a pessoa que praticou mal contra você renascer na sua vida. Significa que quando você perdoa alguém, essa pessoa é uma nova criatura para você. Ela nunca fez aquilo quando ela pediu perdão e você perdoou aquela pessoa. Ela não fez aquilo. É uma nova pessoa. É isso que significa o perdão. Porque muitas vezes o nosso perdão sempre tem uma cordinha, né? Se fizer de novo, eu puxo. Eu falo, olha, lembra o que você fez comigo? Não. É assim. E avançar. Avançar. Eu tenho que ir para frente. Eu tenho que avançar. Avançar, talvez, fale assim, eu preciso fazer atividades. Não. Talvez Deus está falando para você, você precisa ler mais a minha palavra. Você precisa andar comigo. Você precisa falar comigo. Talvez Deus esteja requerendo isso da sua vida. Você já pensou nisso? Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para falar com Deus. Eu não tenho tempo de ler a palavra dele. E aí muitas vezes para você avançar, isso é um avanço, você sabia disso? Você está falando, não, que isso? Eu tenho muita coisa para fazer. Mas se você não tiver essa base da comunhão com Deus, do andar com Deus, estas coisas você não consegue fazer. Você não tem comunhão com Ele. É isso que esse ano faça uma análise na sua vida. Senhor, eu vou colocar mais tempo de meditação. Eu vou acordar meia hora mais cedo. Eu vou meditar na Tua palavra. Eu vou estar orando. Eu vou colocar esse tempo precioso como realmente eu quero prosseguir para o alvo. Senhor, eu estou parado há muito tempo. Senhor, eu estou travado do passado. Eu estou travado com as coisas que estão me deixando, está minando as minhas forças. E a palavra de Deus, então, Ele coloca para você. Talvez Deus esteja te chamando para um ministério dentro da igreja. Senhor, eu não tenho capacidade. Se o Senhor está chamando, Ele capacita. Você lembra? Aos que Ele chama, Ele capacita. Então,
Então, atenta para a voz de Deus. Para isso você precisa caminhar com Ele. Mas acho que o principal de todos nós, de toda a igreja, é andar com Ele. Palavra e oração. Conhecer mais a palavra, colocar em prática a palavra de Deus e oração, oração e oração. O caminho vai se abrir, as coisas vão ficar claras, aí você vai prosseguindo para o alvo. Amém? Amém? Hoje nós vamos participar da ceia. E na ceia do Senhor também, eu gosto de usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, se vocês quiserem abrir. Primeira Coríntios capítulo 11, de versículos 23. Queria fazer a leitura, acho que eu cito ela na Santa Ceia, mas vocês já devem ter várias vezes já feito essa leitura, mas eu que só para uma reflexão para nós entrarmos na ceia do Senhor. E a palavra dela diz assim. Depois eu gostaria também que pelo menos o texto bíblico seja lido também em japonês. Tá? Versículos コリントの手紙、第一の手紙、11章、23節、30節まで、23節、30節まで。23 a 30, que diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. 日本語で読んでください。
Amém. Obrigado. Tá. Interessante que eu vou fazer a mesma comparação quando Paulo fala de deixar as coisas que ficaram para trás e avançar para a questão diante de mim. A ceia do Senhor também tem esse tempo. Não sei se vocês já sabiam. A primeira coisa que a ceia, na Santa Ceia, ele fala é para olhar para trás. Fala para você olhar para trás. Versículos 24 e 25 fala que você tem que olhar para trás antes de você tomar a ceia. Quando o Senhor preparou um banquete. Isso é um banquete espiritual para você que Deus preparou. A ceia do Senhor é um banquete. Mas ela traz, você olha para trás, você olha para quem? Você olha para a morte de Jesus. Porque através da morte de Jesus, Ele te deu vida. Então se a morte de Jesus não tem sentido para você, tá? Então ainda você não deve participar da ceia. Se você tem dentro de você que Jesus morreu por você, aquele sangue que foi derramado naquela cruz, Ele precisava morrer por você para que pudesse nos dar nova vida. Ele chama isso de sangue da nova aliança, porque antigamente o que acontecia? Eles matavam um animal, e o sangue do animal era para cobrir o pecado do pecador. Era o sangue pelo sangue, vida pela vida. Era o animal que pagava. E agora não, era Jesus que morreu de uma vez por todas, por todos aqueles que querem se achegar a Deus e querem se tornar seus filhos. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, ao tomar a ceia, você tem que olhar para trás. Você tem que olhar para a morte de Jesus. O que Ele fez por você. Isso tem significado na sua vida? Se tem significado, se você nasceu de novo, então você é convidado a participar da ceia. Na verdade, Deus quer que todos participem dessa ceia. Mas algumas coisas, que Deus está esperando. Se você ainda não tem essa realidade, está esperando você ser salvo. Está aguardando você. Está de braços abertos para te receber. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, tá? Deus está te esperando. E Deus te espera com um banquete. É interessante isso. Quando Jesus foi embora e os discípulos encontraram Ele no Mar da Galileia, depois no Mar da Galileia, Jesus estava esperando os discípulos com um banquete. Quando Jesus ele foi embora, você lembra da ceia, quando foi a última ceia, Jesus estava se despedindo deles com um banquete. E quando você for para o céu, Jesus vai estar te esperando você com um banquete celestial. Já pensou nisso? Deus ele trata tão bem seus filhos, Fala assim, poxa, você está cansado da viagem, você está cansado da caminhada. Vem, filho, senta comigo, vamos comer junto, vamos refazer as nossas forças. A ceia é um banquete que Jesus preparou para cada um de nós, seus filhos. Segundo, você precisa olhar para dentro de você. Olhar para dentro. Você não deve tomar a ceia de qualquer jeito. Então, antes de tomar a ceia, versículo 26, ele fala assim, 28, examine-se cada um a si mesmo. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você. Não tome a ceia de qualquer jeito. Se você está em pecado, você precisa resolver o problema do pecado primeiro. Antes de tomar a ceia. Se você tem alguma coisa para resolver, você tem que sair. Se você tomar a ceia, você sai daqui com uma decisão prática. Eu vou resolver esse problema. Porque se nós examinarmos a nós mesmos, nós vamos ver que nós temos muitas coisas erradas. Mas não é por isso que você deve se eximir da ceia. Mas se tem algum pecado grave, alguma coisa que você está se escondendo de Deus, resolva isso primeiro, gente. Resolva isso primeiro. Examine-se, homem. E ele fala assim, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. É a palavra de Deus que fala isso. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Quando Judas tomou junto a ceia, ali,
com seus discípulos, Jesus estava muito triste e falou assim: tem um traidor entre nós aqui. E é aquele que come comigo do mesmo pão. Então aquilo realmente deixa a pensar também, muitas vezes, né, na nossa vida. Examine-se, pois, antes de tomar a ceia. Terceiro, olha ao redor de você. Olha para a sua família, olha para o seu local de trabalho, olha para onde você anda. É o desafio missionário. É o desafio missionário que você tem. Deus está esperando que muitos venham tomar a ceia. E você é testemunha disso. E você é o missionário que Deus está chamando, está levantando, para que essas pessoas, através do seu testemunho, venham a Cristo. Sabia disso? Desafio missionário. Eu, missionário, sim. A ceia do Senhor leva você a um desafio missionário. Já pensou nisso? Tem muitos lá fora, talvez dentro da minha própria família, que precisam tomar a ceia do Senhor junto com Ele. Deus está esperando. Olhar para frente. Olhar para frente é o alvo. A esperança da vinda de Jesus. Pastor, aqui na terra está tão bom, eu tenho tudo aqui, por que eu vou pensar no céu? Nós somos estrangeiros aqui nessa terra. Nós somos peregrinos, estrangeiros aqui nessa terra. A nossa pátria é celestial. Deus está nos aguardando para nos receber no seu reino celestial. Deus está nos aguardando. Então, nós temos que olhar para frente. Para onde que eu estou indo? Para onde que o povo de Israel estava indo? Para Canaã. Para onde que o povo de Deus está indo agora? Para Canaã celestial. Para o céu. É lá que Deus te espera. É lá que Deus te espera. Então, são esses desafios da ceia. Só para nós termos. Então, antes de nós tomarmos a ceia, eu gostaria que cada um se preparasse agora. Examinasse o seu coração. Se tem alguma coisa que nos impedir você, o Espírito Santo está falando com você, peça perdão, prepare-se para participar dessa ceia. Prepare-se para participar dessa ceia. Amém? Vamos orar, cada um tem um tempo de examinar, de falar com Deus, de ter esse tempo de oração com o Senhor. Nós queremos agradecer por esta manhã. Tempo de podermos olhar para Ti, para a Tua ceia, saber que esse banquete foi preparado para nós, Pai. Banquete que vem de Ti, Senhor, aos Teus filhos, à Tua igreja. Perdoa, Pai, os pecados, negligência na palavra, na oração, Pai. E realmente estar relacionando contigo e não distraído pela vida, pelos trabalho e outras coisas atividades. Se eu posso estar mais ligado à tua palavra, Pai. Ligado aos momentos de comunhão, de busca. Senhor, obrigado por esta manhã também. Peço que o Senhor fale à tua igreja, Pai. Fale daquelas coisas que são mais importantes. E o Senhor nos convida agora a sentarmos com Jesus nesta ceia que o Senhor preparou para nós. Ceia de comunhão, de consideração. O Senhor, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pedindo a tua bênção, a tua condição mesmo, Pai, como filho agradecido. Perdoa-me, Pai, transforma-me, que eu possa prosseguir para o lado do Senhor em Cristo Jesus, deixando as coisas que para a próxima e avançando com Cristo de hoje. Obrigado, Pai, por esta manhã também. Eu te louvo e te agradeço.
Amém. Queria convidar a todos que se prepararam também para participar dessa ceia. Hoje eu vou fazer de uma forma diferente. Primeiro dia do domingo do ano, eu quero convidar a vocês se consagrarem ao Senhor. Então eu vou ministrar a ceia e eu gostaria que vocês viessem à frente. Aqueles do grupo japonês que não puderem, podem se sentar mais à frente. Se quiser tomar a ceia sentado também pode, não tem problema. Mas os outros, aqueles que se prepararam, venham aqui à frente para serem ministrados na ceia do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a virem aqui à frente.
Temos 2 avisos. Primeiro, temos almoço hoje. Se você puder ficar conosco, será muito bem-vindo. E segundo, nós vamos ter Assembleia Geral primeiro fim de semana de março. Dia 2, se não me engano? Se não me engano, dia 2 de março. Primeiro domingo de março, vamos ter Assembleia Geral. E necessário que todos da igreja estejam presentes para darmos prosseguimento a este ano na igreja. Amém? Mais algum aviso? Não? Então, é isso aí. Vamos almoçar.